Bem-vindos a mais um episódio do Gil Wecked Podcast. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante que atinge todas as idades e eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Júlio Gazola. Muito prazer, Dr. Prazer é Júlio. meu, obrigado. É médico, ortopedista e traumatologista, certo? Perfeito. O Dr. Júlio, ele não é gaúcho, né? É verdade. E a gente vai tratar de diversos assuntos que acabam acometendo a nossa saúde física, seja quando tu é bebê ainda, ou tu já tem uma idade mais avançada, quando tu já passou lá dos teus 70 anos, não tem idade pra gente ter algum problema de trauma. E a gente sempre fica na dúvida, né? Às vezes aquela dorzinha ali que tu tá ou no teu ombro, ou no teu joelho, ou no teu quadril, e que tu não sabe o porquê, que sempre que tu faz um esporte, aquilo te dói, te machuca. Então, hoje a gente vem para tirar a tua dúvida aí em casa. Mas antes de começar, Dr. Júlio, eu queria muito que tu trouxesse um pouquinho da tua história. Como é que tu entrou na medicina? De onde que tu vens, né? Eu sei que tu tá morando em Canoas hoje, atuando aqui na área, mas eu queria que tu contasse um pouquinho para quem tá te assistindo. A história é um pouco longa, eu vou tentar resumir, mas de forma geral eu sou paulista, né? Eu sou filho de migrantes, né? Buscando um pouquinho antes, né? Meus avós são gaúchos, meus avós maternos são aqui de Soledade, nasceram aqui. Migraram para o Paraná primeiro e depois foram para Rondônia. Então meus pais se conheceram em Rondônia, eu nasci em São Paulo porque meu pai era paulista. Depois eles retornaram para Rondônia, me criei em Rondônia, cresci lá, fiz minha formação lá. E depois, né, vim parar no Rio Grande do Sul em busca de trabalho e foi onde as coisas foram dando certo. Eu acabei ficando, terminei minha formação, fiz a residência por aqui, minha especialização. E por uma série de fatores que foram se desencadeando na minha vida, eu acabei ficando. Gosto muito aqui de Canoas, então me mantive aqui e busquei me estabelecer profissionalmente aqui também. Tu fizeste a tua residência em ortopedia e traumatologista aqui no Hospital Universitário. Isso, aqui em e na Canoas. Santa Casa. E daí a subespecialização em cirurgia do ombro e cotovelo eu fiz na Santa Casa. Que bom. E hoje tu atende aqui em Canoas e Porto Alegre. Isso. Os consultórios aqui em Canoas e Porto Alegre, e eu também sou concursado do Cristo Redentor. Então é um lugar que eu faço mais trauma geral, assim. E a medicina sempre teve na tua vida? Como é que foi essa tua inserção nesse mundo, nessa área da saúde? Para ser bem sincero, não. Até o segundo ano do ensino médio ali, a minha ideia era fazer algo relacionado à engenharia. Sempre gostei de matemática, de cálculo. Mas no segundo ano do ensino médio, meu pai sofreu um acidente grave de moto. Ele teve um trauma contra um caminhão, ele teve fraturas de face, tórax. E a cidade que a gente morava lá em Rondônia era uma cidade bem pequena, com uma estrutura muito ruim, assim, bem... E daí ele teve que andar 800 quilômetros para ser atendido num hospital de alta complexidade, ficou um tempão internado, aguardando cirurgia. E boa parte foi minha mãe que acompanhou, mas eu tinha em torno de 16, 17 e acompanhei um pouco, assim. E aquilo me tocou, de certa forma, assim. Poxa vida, tanta gente sofrendo, tanta dificuldade. Eu acho que eu quero fazer alguma coisa nesse sentido, que eu possa, de certa forma, ajudar alguém um dia. E daí mudei totalmente, assim, a área. Daí comecei a pensar um pouco mais, em me informar sobre a área. E mudei, assim. Daí no terceiro ano, acabei... Meu pai melhorou, né? Meu pai ficou bem. Depois que ele ficou bem, eu acabei... Daí voltei para São Paulo, onde eu estudei para fazer cursinho, etc. Uhum. E daí foi quando eu... voltando, né? Estudei em São Paulo, ali no interior, onde a família do meu pai morava. Prestei alguns vestibulares, não passei e voltei para Rondônia. Quando eu voltei para Rondônia, fiquei um pouco chateado e resolvi trabalhar. Eu tentei passar, eu só estudava, fiquei com um pouco de consciência pesada nesse sentido, só estudava e não passei, eu vou trabalhar e vou tentar me virar. Comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi balconista de oficina. Eu trabalhava numa oficina mecânica de moto e vendia consórcio. Que idade que tu tinhas quando... Aí eu tinha 17 para 18. Uhum. Daí uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu recebi foi fazer habilitação. Uhum.
E daí fui fazer cursinho. Daí eu bancava meu cursinho e isso já em Rondônia de novo, né? Trabalhava e fazia cursinho. E daí nesse ano eu fiz uma nota boa no Enem. E daí eu consegui a bolsa que me levou para medicina. Daí eu fui para Porto Velho fazer medicina. Porto Velho, capital de Rondônia. Uhum. E veio para o Rio Grande do Sul quando começou em busca de trabalho aqui para atuar na tua área, para fazer a tua residência? Na verdade, assim, eu me formei, né? Fui trabalhar na cidade onde meus pais moram, meus avós também. E comecei a trabalhar. Qual é a Trabalhei cidade? em Colorado do Oeste, é o nome da cidade. Colorado do Oeste. Uma cidade aproximadamente uns 19 mil habitantes, uma cidade bem pequena mesmo. E comecei a trabalhar, cheguei a trabalhar um mês e pouco, mas era uma estrutura muito ruim, assim, de exames, de questão de transferência para alta complexidade, era tudo muito difícil. E tinha um amigo meu que tinha vindo para cá, para o Rio Grande do Sul. Na verdade, eu sempre procurei muita coisa, sempre fui de fuçar muito na internet, procurando coisas, e achei uma oferta de trabalho lá para Parobé. E daí achei, mas eu sempre fui mais medroso. E esse meu amigo, um cara mais corajoso, assim, mais pra frente, ele já queria sair de lá. E daí mostrei pra ele. Eu falei, tá, você não vai, eu vou. Daí ele saiu lá de Rondônia, de carro, foi parar em Parobé e começou a trabalhar. E eu fui pra Colorado do Oeste. E daí, nesse um mês que eu tô lá, ele sempre me mandando mensagem, ó, vem pra cá, tem bastante plantão, paga bem, os hospitais têm estrutura, né? Eu lembro muito assim, um hospital aqui tem tomografia dentro. Pra nós, assim, era um absurdo. Lá em Colorado do Oeste, a tomografia mais perto era 400 quilômetros. Então, assim, pelo SUS, né, assim, Sim. E daí, acesso muito precário, né, para as pessoas. E a remuneração também não era boa. Muita gente pensa, porque é longe, a remuneração vai ser um pouco melhor. Não é. Então, tanto é que tem muito colega que veio, né, que formou pra lá e trabalha por aqui hoje em dia. E daí acabei indo e fui um mês pra conhecer e acabei ficando. Daí outros colegas vieram depois e foi me estabelecendo. E hoje tu atua como médico do esporte. Isso tem algum vínculo por tu participar na área do esporte? Como é que tu entrou nessa... Na verdade, assim, eu acabo... A minha atuação como médico do esporte é mais complementar em relação à ortopedia, tá? Eu não atuo exatamente como médico do esporte. Eu fiz uma pós-graduação em medicina desportiva com o intuito de complementar a minha atuação como ortopedista, porque eu gosto muito da área de esporte. Então, comecei no judô lá com 14, 15 anos, que era um dos poucos esportes que a gente tinha lá na nossa cidade. E depois fui pro jiu-jitsu e treino jiu-jitsu até hoje, né? E o atleta, de forma geral, ele é seja o atleta profissional ou amador, ele é um paciente difícil. Porque ele não quer parar. É muito difícil a gente falar com um paciente, falar, tu vai ter que ficar sem treinar aí um mês. Pode até falar para ele, mas dificilmente ele vai ficar sem treinar um mês. Então, hoje eu tento abordar justamente isso, de diferente com os meus pacientes. Eu raramente, muito difícil, eu vou tirar alguém da atividade física. Inclusive, eu incentivo quem não treina. Chega no consultório, você pergunta, tu faz alguma atividade física? Não? Então vamos procurar uma atividade física, né, para ti. Porque eu até acredito, assim, que a atividade física ela não pode ser um peso para o paciente, para a pessoa. Ela tem que ser um momento em que ela vai se sentir feliz, vai ter que ser uma fuga aquele estresse do dia a dia. Então, a pessoa pensar assim, de novo, vou ter que ir lá, passar uma hora lá treinando, não vai ter aderência, né? E não vai fazer bem, vai sair de lá mais estressado. Eu acredito muito na musculação como uma forma da gente preservar músculo, principalmente pensando em envelhecimento saudável. Mas também acredito nessa questão de tem que ser um esporte que a gente se sinta bem, sem dúvida nenhuma. Seja xadrez, seja beach tênis, seja ping-pong, tênis de mesa. Né? Algo que te traga, né, essa sensação de
de prazer, né? Que Exatamente. o próprio hormônio que a gente libera, né? Na execução do exercício tem que endorfinar, físico. né? Isso, endorfinar. Entrando já, então, né, nessa parte que quem está nos assistindo quer saber, né? Que é muito nessa questão do exercício físico, entre tu iniciar uma atividade física e durante ela te lesionar, a pessoa tem muito medo disso. Tem, A sem pessoa dúvida tem nenhuma. medo, seja de uma luta, seja de um esporte como corrida. Então, tem muita gente que acaba se lesionando o joelho, lesiona ombro, dependendo da atividade que for. E a gente não sabe o que fazer, né? Eu não sou uma atleta, né? Tô sempre envolvida, sempre fazendo algo, mas o meu marido é atleta. Então, eu acompanho muito ele e vejo que vira e mexe sempre tem uma lesão, uma dorzinha aqui, outra ali, mas nada também que impeça ele algum movimento, né? Algo que vai deixar ele de fazer aquele exercício ou algum outro movimento, ou incapacite ele para algo no trabalho, por exemplo. E eu queria a gente aproveitar aqui que está conversando sobre os diversos tipos de lesões que uma pessoa saudável, que não é nenhum problema físico, né, que vá acarretar nela, possa vir a ter com o excesso do exercício. Porque a gente também tem que entender o limite do nosso corpo, né? Como é que a gente entende, doutor Júlio, então? Como é que a gente sabe que eu estou levando o meu corpo a uma exaustão que ele começa a me prejudicar e não a fazer bem? Normalmente, a gente tem que diferenciar justamente aquelas dores de treino, né? São dores em que a maioria que já está treinando há algum tempo por autoconhecimento. Eu sei, essa dor aqui, eu sei que no treino passado, por exemplo, eu fiz muito, pensando em musculação, eu fiz forte bíceps, no dia seguinte estou sentindo meu bíceps. Essa dor é controlável, não está me atrapalhando nas minhas atividades, no meu trabalho. Eu tomo um analgésico, ela melhora e depois de 2, 3 dias passou. Essa é uma dor dentro do normal, uma dor que faz parte da atividade física. Agora, eu não treinei bíceps, ou eu treinei, mas ela está persistindo. Passou uma semana, eu estou sentindo essa dor ainda. Tomei um analgésico, aliviou, mas voltou logo em seguida e parece que está pior. A minha articulação, a minha mobilidade está reduzida. O movimento que eu conseguiria fazer completo, não estou conseguindo. Aí começa a acender um alerta na gente, né? É importante diferenciar esses... São pequenas, são alterações tênues que a gente vai descobrindo no nosso próprio corpo. Nesses casos assim que a gente nota essas limitações mais importantes e essa persistência, o ideal é procurar uma avaliação médica, fazer uma consulta. Pode ser que seja uma alteração menos grave, desde uma bursite, uma alteração inflamatória mais persistente, né? Que a gente consegue tratar com medicamento, com repouso, com gelo, até uma alteração mais importante, né? Uma fratura de estresse, no caso de corredores, às vezes que exageram muito, ou pode ser uma artrite, que é uma inflamação já dentro da articulação, relacionada às vezes a uma artrose também, que é um desgaste da articulação, que é um pouquinho mais sério. Então, normalmente, essas alterações mais graves, elas se manifestam através de uma dor mais importante, com uma limitação do movimento e que não tem uma melhora tão efetiva com o uso de analgésico anti-inflamatório. E a gente vai sentir esses sintomas, assim, no exercício físico. Por exemplo, eu tenho... Vamos dizer que eu tenha uma tendência... Não sei se existe tendência a ter bursite, por exemplo. Existe isso? A minha família toda tem bursite. Existe essa tendência ou não? Não. De onde surge? Como é que é a bursite, então? Por exemplo, bursite de quadril. A bursa, ela é um tecido que serve para nutrir o tendão. Então, ele recobre ali a inserção, né? O tendão liga o músculo ao osso e a bursa fica em cima do tendão para nutrir ele, para proteger, para absorver impacto. Então, a bursite é um primeiro sinal de um excesso. Normalmente, a bursite vem ou por um excesso de repetição, ou por um excesso de carga, ou por uma atividade abrupta. Por exemplo, pensando no ombro, tá? Um trabalhador ali de uma linha de produção que martela o dia todo. É um excesso de movimento, né, repetitivo. Eu nunca faço nada, hoje eu resolvi pintar minha casa. Fiquei lá o dia todo pintando. No dia seguinte pode aparecer uma bursite.
né? Então, normalmente é um excesso, seja de movimento, seja de carga ou algo abrupto que eu não estou acostumado a fazer. O tecido bursal, às vezes ele, com esses, principalmente quando a gente fala de fatores repetitivos, ele pode ficar sensibilizado. Então ele fica com um tecido mais inflamatório cronicamente. Tanto é que muita gente pergunta, a bursite tem cura? Normalmente a bursite ali, ela é um sinal de alerta. Então, exagerei, inflamou, está doendo, eu vou parar um pouquinho, vou tomar um anti-inflamatório, vai melhorar. E muito provavelmente não vai te incomodar mais. Mas dessas pessoas que têm uma atividade laboral ou uma atividade física que é muito intensa e repetida, esse tecido acaba fazendo essa característica de cronificar um pouco. Daí se torna um pouco mais difícil o tratamento, ela pode ser mais persistente, ela pode ir e voltar. Às vezes é necessário um procedimento um pouquinho mais invasivo, uma infiltração. Então, de forma geral, é um pouco mais complicado, assim, nos casos em que cronifica. Mas dizer, assim, que tem um fator genético, não. E tem algum método de prevenção? Porque eu tô com 42 anos, não sei que idade que tu tens. Mas, assim, depois dos 40, todas as ites aparecem na vida da gente. É impressionante. É mais comum a gente perde um pouco da capacidade de recuperação natural, né? E tem uma tendência a ficar mais inflamado quando a gente exagera, sem dúvida nenhuma. O ideal é a gente, pensando em atividade física, a gente progredir o mais devagar possível, respeitando as nossas limitações. Então, se eu faço na academia com um volume X, eu não vou fazer no dia seguinte 2X, eu vou fazer 1.1, 1.2, eu vou progredindo de forma mais adequada. É sempre importante a gente pensar no movimento também, né? São duas coisas que a gente tem que corrigir quando tem alguma coisa errada. É o movimento, se a gente está fazendo de forma inadequada, e a carga, se a gente não está exagerando. São dois pontos importantes. E o alongamento, né? Alongar e aquecer a articulação sempre antes do treino, né? Isso pensando em esporte, mas pensando em trabalho também. Eu trabalho sentado, digitando o dia todo, vou parar um pouquinho ali, fiz 30 minutos, trabalhei, levanto um pouquinho, né? Faço um alongamento dos punhos, principalmente, cotovelo, estico os ombros, estico os braços, né? Tudo isso vai fazer com que a gente relaxe um pouquinho a musculatura, diminua um pouquinho a tensão, e isso, né, faz com que a gente tenha uma chance menor de ter essas alterações inflamatórias. Aquela ginástica laboral que dizem. Exatamente. No meio do trabalho, tu vai, faz todos os exercícios. Estica um pouquinho. É algo que a gente tem que incluir na nossa rotina. Incluir, sem dúvida nenhuma. É algo importante para a gente prever. Até as lesões de esforço repetitivo laborais, né? Síndrome do túnel do carpo, epicondilite, bursite do ombro. Isso é impressionante, porque a rede social, ela te motiva muito, né? Então, as pessoas, às vezes, elas saem de um estado sedentário e elas começam a ver as outras pessoas treinando e elas se empolgam com aquilo, elas começam já no primeiro dia, seja de academia, como tu falaste, jogando um beach ou correndo, elas já querem fazer tudo no mesmo dia. E como é que funciona para a pessoa que é totalmente sedentária, para ela entender que o exercício físico é uma forma de prevenção, né? No futuro, assim, que eu quero entrar depois contigo, o pós 60 anos, assim, os outros cuidados que a gente tem que ter. Mas como é que a pessoa sedentária hoje se organiza para iniciar um exercício físico sem se machucar? A gente tem que tomar cuidado com esse ímpeto inicial, né? A gente acaba começando muito empolgado quando a gente está iniciando qualquer atividade, até trabalho. Às vezes está no emprego novo, a gente quer se entregar ao máximo. E isso, a longo prazo, é ruim, né? Porque tu tem uma tendência a se acostumar com aquela atividade, baixar um pouquinho a tua euforia e, às vezes, acaba desistindo, né? E, quando não, é lesão sem dúvida. Uma coisa que acontece muito, projeto verão. A academia enche, tem um monte de gente treinando, eu quero perder 10 quilos pro Natal e... Me identifiquei. E daí machuca, tá doendo meu joelho, não consigo treinar, daí desiste, para, só ano que vem de novo. Então, é importante a gente dosar, saber, porque o excesso de exercício, ele não é necessariamente saudável. A gente não vê atletas de ponta, seja no futebol, seja no judô, seja no vôlei, com uma carreira longa.
Normalmente um atleta de ponta ele tem um pico máximo ali 30, 35 e depois o alto rendimento ele já não consegue manter. Então a gente tem que separar isso, né? O alto rendimento ele não é necessariamente saudável. O que a gente tenta trabalhar para o paciente, para a pessoa comum, é o esporte como forma de lazer e forma saudável. Então ele tem que ser praticado com uma certa regularidade, com um certo nível técnico para não se machucar, né? Mas então a gente tem os extremos, né? Os extremos que é o sedentarismo, que é A pessoa não faz nada. não faz nada, é ruim para a saúde. E o alto rendimento também ele é ruim. Então, assim, o competidor, de forma geral, ele tem que tomar um pouco mais de cuidado. Ele acaba lesionando mais, sem dúvida nenhuma. Porque ele se expõe mais a risco, ele treina mais, ele faz mais coisa. Então, não são esses dois extremos que a gente está falando para a população geral. A gente está falando de uma atividade física em torno de 3 vezes na semana, em torno de 1 hora, né, 1 hora de sessão em cada uma dessas 3 vezes. E, de preferência, que não seja extremamente competitivo, que você consiga acompanhar a sua evolução natural, progredindo a cada dia um pouquinho, né? Não vou arrumar inimigo aqui, mas pensando no CrossFit, né? Uhum. O CrossFit eu não sou contra de forma alguma, tem vários pacientes que treinam CrossFit, mas é um ambiente que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes ele se torna um pouquinho competitivo entre os praticantes. Então eles têm que, o treinador do boxe, ele tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, com quem está iniciando ali, porque às vezes esse ambiente competitivo acaba contagiando. E é, às vezes, algo natural. Fazer você se desafiar é imprescindível para a evolução, sem dúvida nenhuma. Mas aí a gente tem que tomar cuidado daí com essa questão de não ultrapassar o teu limite. Uhum. Porque daí vem lesão. Doutor, assim como no caso, assim, quando a gente vai iniciar uma atividade, a gente pensa no exame cardiovascular, tem algum exame em que a gente possa avaliar a nossa saúde, né, dos nossos ossos? Não sei como é que a gente pode falar isso, desculpe a minha ignorância, eu tô aqui para justamente aprender, mas tem algum exame que a gente, não, pode ser o exame físico mesmo, uhum, né, que a gente faça, porque não é algo de costume, né, a gente não vai num ortopedista ou num traumatologista para, olha, eu tô querendo iniciar agora, vou começar a jogar beach tênis, né, estou querendo, e eu sinto às vezes certas dores nas juntas. Tem algum problema? Eu sou uma pessoa que eu gosto de jogar o beach e eu tive epicondilite. Uhum. Minha cunhada teve agora, ela digita muito, né, no trabalho dela e ela teve epicondilite. E quando eu fui consultar, me disse assim, isso é doença de tenista. Ainda brincou, né, por causa do movimento. Então, assim, tem algo que a gente... Porque a gente está numa fase em que a gente está olhando muito para a qualidade de vida. A gente está olhando muito a busca do exercício físico como qualidade física, mental. Então, até também buscar um exercício que tu não vai te frustrar, que tu não vai te machucar. Isso é importante a gente ter essa avaliação. A gente consegue fazer esse exame de forma física? Como é que funciona? Exame, assim, de forma geral, se a gente não tem uma queixa prévia, a gente não costuma solicitar. Nenhum raio-x, nenhuma ressonância, nada do tipo. É importante consultar o ortopedista para discutir justamente essas questões. Eu estou querendo fazer tal coisa. Beach tênis, por exemplo. Quais são as lesões mais comuns? Epicondilite, sem dúvida, é uma das mais comuns. Dor no joelho também, por causa do atrito da areia. Às vezes tem alguns movimentos que a gente exige um pouco mais do joelho. E daí a gente orienta um exame físico voltado para isso. Tu tem já uma dor articular, tu tem algum sinal de bursite pré-patelar no joelho, ou tu tem já um sintoma relacionado à epicondilite. Aí a gente consegue planejar melhor o teu início no esporte. Eu vou alongar melhor, eu vou cuidar da forma com que eu seguro na raquete, eu vou escolher uma raquete de forma melhor, eu vou usar já o tensorzinho, né? Tem um tensor para tenista ou para a gente popularmente chamado de tensor de tenista, mas agora com o beach tênis vai acabar virando tensor de beach tenista. Que a gente consegue diminuir um pouco essa transmissão de força, de contratura muscular por epicôndilo, porque o epicôndilo ele é um ponto muito pequeno,
com uma inserção muscular muito grande. Então tem uma tração muito forte. Então os movimentos de extensão do punho, que a gente acaba usando no beach tênis ou no tênis, acaba sobrecarregando essa área. Então a gente usa esse tensorzinho que diminui um pouquinho essa transmissão de força. Então, exatamente assim, um exame, vou fazer uma ressonância do corpo todo para ver se eu não tenho uma lesão. O custo-benefício acaba não sendo tão bom. Sim. Mas a gente avaliando, fazendo exame físico, vendo como está a tua mobilidade de quadril, mobilidade de joelho, mobilidade de ombro, vendo, faz uns testes irritativos para ver se tu tem algum sinal de uma bursite inicial. Isso tudo a gente consegue ver pelo exame físico. Se a gente vê alguma coisa alterada, a gente pode direcionar algum exame de imagem. Mas nesse sentido, assim, primordial seria uma conversa com o ortopedista e um exame físico completo. Que bom. Viu, isso é pro pessoal aí do beach tênis do SP Sports, que é nosso parceiro, é onde eu jogo meu beach tênis. Então, dicas, né, do doutor aqui pra gente cuidar. É bom isso Eu gostei. Como é que é o nome dessa... É um tensorzinho. Tensor. É uma órtese que a gente chama, né, que a gente... É uma tira, que a gente bota uma certa pressão aqui no antebraço e daí diminui um pouco essa transmissão de energia por epicôndilo. Muito boa. E para quem já está numa idade assim um pouco mais avançada, por exemplo, minha mãe tem 80... Ai, não posso dizer a idade da minha mãe, esqueci aqui, porque ela não aparenta. É sério, doutor Júlio, é impressionante. Mas ela faz hoje pilates, ela faz a fisioterapia, né? Mas ela sente muitas dores nas costas. Então, ela viu agora que ela está com bico de papagaio, que se chama. Uhum. Como é que uma pessoa que está com uma idade... que já não foi uma pessoa que durante a sua vida teve prática de exercício físico, né? Como que ela hoje se prepara para entrar aqui? O exercício físico, a musculação, todo mundo fala muito bem da musculação, né? Para a gente preparar, fortalecer os nossos ossos. Como é que uma pessoa de uma idade de mais, umas mulheres ou homens com mais de 60 anos se preparam para iniciar e isso vai fazer bem para elas? Aí o cuidado tem que ser maior, sem dúvida nenhuma. Não tem nenhuma atividade proibitiva, né? Mas o cuidado tem que ser mais intenso. Normalmente, quando a gente pensa num paciente, uma pessoa mais idosa, que nunca fez atividade física, a gente tem que ser procurar uma atividade de menos impacto possível. Então, de forma geral, quando o paciente chega no meu consultório e fala... E eu pergunto, tu treina? Tu faz alguma atividade? Não, então vamos começar. Mas doutor, o que eu poderia fazer? Eu sempre indico o Pilates, porque o Pilates a gente consegue trabalhar uma musculatura muito importante para o nosso corpo, que é a musculatura abdominal e musculatura paravertebral principalmente, não que não trabalhe o restante. Porque uma das queixas mais comuns é a dor lombar, né, na fase mais tardia da vida. E então a gente consegue prevenir muito dessas queixas, dessas dores com o Pilates. E a gente não tem tanta carga. Uma outra atividade, hidroginástica, natação, também. Natação e hidroginástica às vezes é difícil para a pessoa conseguir manter, porque tem o inverno, né, principalmente na nossa realidade, que às vezes as pessoas acabam desistindo por essas questões. Então são 2 esportes que eu acabo orientando para quem é sedentário e nunca praticou atividade física. A musculação, ela tem que ser um pouco mais acompanhada nesse sentido, né? A gente pensa, nas academias é difícil a gente ter os profissionais que ali trabalham, eles têm vários alunos ali e não conseguem dar uma atenção especial. Então, às vezes, a gente vai estar colocando um idoso em risco porque ele não sabe fazer exercício, ele não tem a postura, nunca fez. Então, é um pouco mais complicado. Já a gente trabalhando com um personal ele vai adaptar a carga, vai adaptar exercício. Esses tempos atrás eu vi uma senhorinha de 92 anos fazendo um treino funcional em domicílio com um personal, um treinador. E ela já, fui buscar, né, as informações, ela já fazia uns 2, 3 anos com o mesmo treinador, fazia um circuito em domicílio, assim, bem adaptado, ela fazia tudo certinho. Por que isso é importante, a gente pensando no envelhecimento? A perda muscular é um dos principais, né, uma das coisas que acontecem quando a gente envelhece. Então, a gente perde músculo, a gente perde densidade óssea, a gente fica mais suscetível a quedas e a fraturas. A musculação, ou o exercício físico de forma geral, ele vai estimular nosso osso, porque o nosso osso ele se regenera após impacto.
Então ele precisa ter um estímulo de impacto para poder se regenerar e continuar com uma densidade óssea. A osteoporose nada mais é do que uma diminuição da densidade óssea. Então a gente tem a osteopenia, quando diminui um pouco a densidade óssea, e a osteoporose, quando a gente tem uma densidade bem mais reduzida. Fora isso, a gente tem a perda muscular, então a gente perde um pouco dos nossos amortecedores, né? Então, o idoso, assim, uma coisa que acontece muito, fratura do fêmur, fratura trocantérica. Então ele cai, ele não tem mais músculo, então ele não tem mais aquela proteção e o osso dele está fragilizado porque ele, né, perdeu densidade e acaba tendo fratura. E outra, né, ele acaba perdendo também a agilidade. Então são coisas que o exercício trabalha muito bem. Então a gente estimula a carga para o osso se regenerar e manter a densidade óssea. A gente exercita a musculatura para a gente manter esse tônus muscular e manter os nossos amortecedores. E a gente trabalha a agilidade para ele ter um mecanismo de defesa. Porque às vezes o idoso cai e ele não consegue se defender, ele não consegue, né, cair numa posição em que ele consegue se proteger e evitar de repente uma fratura. Então, sem dúvida alguma, a atividade física, seja ela qual for, num paciente mais de 60, mais de 70, ela vai ajudar muito nessa questão. Lógico, adaptado para a realidade, para as limitações que ele possa ter, mas nenhum impeditivo de ser realizado nenhuma atividade. Sempre é bom, né? Qualquer movimento que ele faça, ele vai estar estimulando. Exatamente. E entrando um pouco nas nossas crianças agora, eu acabo trazendo sempre, né, situações minhas, assim, depois a gente vai abrir uma caixinha lá no nosso Instagram, que eu já combinei com o Dr. Júlio, que nós vamos deixar uma caixinha aberta. Vamos deixar no final de semana. Vou deixar os dois, sábado e domingo, vou deixar uma caixinha aberta, porque nós vamos combinar uma outra vinda aqui do Dr. Júlio para responder todas essas dúvidas, né? Que eu sei que tem muita gente com dúvida. Às vezes eu tô no meu grupo de amigos e alguns... vou começar a fazer um exercício para perder peso. Só que a pessoa, ela tá muito além do seu peso, tá? E ela simplesmente iniciar um exercício físico... Eu não tenho conhecimento, sou da área do direito... Mas é certo que ela vai se machucar. Não existe. Por favor, o senhor me diga aqui, mas né, a pessoa tem que analisar também, né, toda essa situação que tu te encontra para iniciar um exercício. Porque um exercício, tu vai mexer em algo que tu nunca movimentou, então... Exatamente. É aí que é o mesmo paralelo do Projeto Verão, né? Às vezes o paciente está acima do peso, tá sedentário, tá sem gás, às vezes para subir uma escada é difícil, e daí ele quer entrar na academia e virar um maratonista. Isso pode acontecer? Pode, mas não vai ser de um dia para o outro, né? Não existe impedimento a longo prazo, mas a curto prazo, se tu exagerar, vai se lesionar, vai botar em risco aquilo que tu conquistou num período de tempo. Então, essa necessidade de graduar o exercício, de iniciar de forma mais tranquila, ir se adaptando, perder peso inicialmente, isso, sem dúvida, é o que vai fazer você manter a longevidade dentro de qualquer esporte, dentro de qualquer atividade física. E entrando agora que eu ia entrar na questão das crianças, né? A criança também é a mesma preocupação dos pais. A criança que está ou um pouco acima do peso, né? Ou gosta muito, pratica muito esporte. Tá? Meu pequeno é 180 volts, assim, o tempo inteiro. E ele teve 2 episódios, bebê ainda, que ele tirou do lugar Teve uma pronação dolorosa. Isso. O que é isso, doutor? Por que acontece isso? A pronação dolorosa é algo bem comum, assim, que a gente atende no consultório, na emergência, né? Porque a criança, ela tem um ligamentinho anular, que ele não é bem formado ainda. E, às vezes, em alguns movimentos, a gente fala muito daquela brincadeira de rodar pelos braços, né? Às vezes a gente pega a criança e roda. E isso faz com que a cabecinha do rádio, ela desloque, porque não tem esse ligamento bem formado. Daí, normalmente, a criança fica ali com o bracinho imóvel, ali, juntinho do corpo, e se vai mexer, chora.
Daí os pais acabam procurando atendimento. A gente faz uma manobrinha ali que é relativamente simples e 5 minutos depois a criança tá ali. Sim, o braço fica muito mole, é impressionante. Assusta, assim. né? Assusta. Foram dois episódios, assim, que realmente eu e meu marido, a gente ficou muito preocupado. Mas não deixa nenhuma sequela, não deixa nenhuma limitação. É algo que acontece. Um exemplo que acontece muito também, não é incomum a gente encontrar no pronto atendimento, é a criança tá ali pulando, de repente cai com o irmão da cama, do sofá, que seja, a mãe vai lá e levanta a criança rápido. E daí, nesse levantar é que acontece a pronação dolorosa. Então, não é nem do trauma, nem da queda. Sim. É mais a mãe que, no desespero, vai lá, levanta pelos braços e daí faz a lesão. E a criança também, a gente fica muito preocupado, os pais também, quando fazem. Hoje, o excesso de guloseimas, né, que as crianças consomem é muito maior do que no passado, assim. Então, tem muitas crianças acima do peso também. E quais exercícios para ela começar? Porque junto com uma alimentação balanceada, a busca de uma reeducação alimentar, a gente deveria, né, inserir, né, o esporte. A criança hoje está muito em cima, vendo televisão, telas, né? ou videogame, jogando tudo. Então, eles estão muito fora, né, da parte de brincar na rua. Até pela própria insegurança, a gente acaba recolhendo mais eles em casa. Quais exercícios para uma criança? Porque eu vejo muitas crianças também se machucando, torcendo o pé, ou machucando o joelho. E muitas vezes é porque tá correndo, brincando e tá com excesso de peso e pode tropeçar, pode cair, tem mais dificuldade. Quais exercícios seriam bons para essas crianças que querem incluir o lazer, o divertimento, mas também ao mesmo tempo tá praticando o exercício para fins de emagrecimento? De forma geral, assim, é a mesma questão. Não vejo nenhuma atividade que seja proibitiva para criança nenhuma. O que tem que ser adaptado à realidade de cada uma, né? O que a gente tem acesso. Desde o futebol, brincar com o pai, futebol ali no quintal de casa, às vezes 1 hora por dia, já é o suficiente. Já vai tirar ele da tela, já vai fazer uma atividade diferente com o pai, aumenta a ligação ali, a relação pai-filho. Eu gosto muito dos esportes de luta, né? O meu filho tem 5 anos, ele treina jiu-jitsu desde os 13 e pouco. Ali na verdade, eu levo ele pro tatame desde os 1 ano, bebê, 6 meses ali, tava ali assistindo o treino. Então eu gosto muito dos esportes de luta, seja judô, jiu-jitsu, karatê, né? Porque a luta, ela tem uma questão de hierarquia muito importante. Então a criança aprender a obedecer, a respeitar o professor, o sensei. E trabalha muito essa questão de coragem, você se desafiar, você cair, você levantar, você perder, você ganhar, você lidar com esses sentimentos que vão ser muito importantes no decorrer da tua vida. Eu considero, assim, por experiência própria, eu fui uma criança mais obesa. Até, acho que quando eu tinha uns 12 anos, eu tinha o mesmo peso que eu tenho hoje. E o judô foi uma coisa muito importante para mim. Tanto nessa questão de perder peso, me adaptar, quanto de evoluir como pessoa. Eu sempre fui uma pessoa mais tímida, dificuldade de encarar as coisas, e o esporte me levou, assim, me fez uma pessoa melhor, nesse sentido de encarar melhor os desafios, cair, levantar e seguir em frente. Então, assim, de forma geral, para criança, eu gosto, né? Isso vamos dizer assim, que é uma opinião pessoal nesse sentido de esportes de luta. Mas, de forma geral, qualquer esporte, desde que caiba na rotina dos pais e da criança, é válido. Seja se tu não tem condições de botar numa escolinha de natação, de futebol, o que seja, você estimular o seu filho. Vai lá, brinca com ele, joga um futebol, joga um basquete, brinca de corrida. Tem que se adaptar, né? Tem que fazer o necessário para tirar as crianças desse ambiente. Cada dia mais as crianças estão mais presas, né, ao celular,
tablet, computador, jogos eletrônicos, e isso acaba associando junto à alimentação, vem uma guloseima, um salgadinho. O prático, né? A Tá bolachinha, tudo que tá mais fácil. Para os pais acaba sendo mais cômodo, porque a criança fica ali, não incomoda, os pais conseguem fazer as coisas, o trabalho, então vira num ciclo vicioso ali que é complicado a gente mexer depois. Quando às vezes a gente vai ver, já está um pouco mais difícil. Então a gente consegue trabalhar lá no início, acaba sendo mais dinâmico e mais fácil da gente intervir. Depois de certo tempo é um pouco mais complicado. Para fins de lesão, o que é menos, não é que seja menos pior, mas avaliando o que nos traz mais riscos de lesão e benefícios, caminhada ou corrida? Normalmente, a corrida acaba tendo mais impacto, né? Então, a gente pensando em alguém que já tem uma alteração, eu já tenho uma artrose no joelho, uma condromalácia patelar, alguma alteração prévia, a corrida ela vai ter que ser um pouco mais gradual. Não impede de correr, mas a gente tem que pensar um pouquinho nisso. A caminhada, ela acaba sendo mais segura, principalmente, eu estou acima do peso, tenho alguma alteração prévia já, tenho uma lesão de menisco, lesão ligamentar. Então, a caminhada acaba sendo o mais recomendado para esses pacientes. A corrida, ela vai ser melhor no sentido cardiovascular. Então, né, para perda de peso, para questões assim, a corrida acaba sendo um esporte mais interessante. Mas se tu tem alguma alteração prévia, ou mesmo a idade mais avançada, por exemplo, a corrida acaba tendo um pouco mais de impacto e para quem tem desgaste no joelho não é tão recomendado. Às vezes a bicicleta é mais interessante do que a corrida. O que tu considera a idade mais avançada? Só pra gente que tá em casa, né, entender isso. Normalmente, a idade mais avançada assim, após os 60. Após os 60 anos, nesses riscos, tá. Lógico, isso pensando, se a pessoa corre há 30 anos, está com 60, ela já está adaptada, está com musculatura. Agora eu estou iniciando, vou começar a correr. Eu vou começar caminhando, vou fazer uma caminhada ali de 30, 45 minutos e posso ir evoluindo? Posso, sem dúvida nenhuma, mas pensando inicialmente a caminhada. Tá. E um assunto que eu acho que também hoje em dia está todo mundo mais cuidadoso é o tipo de pisada. Porque isso influencia quando a gente vai fazer uma corrida, por exemplo, né? O tipo da nossa pisada, o que parece que vai machucando, assim, até quando a gente vai escolher o tênis, por exemplo, para fazer o exercício físico. O que influencia, doutor? Como é que são os tipos de pisada? O que tu poderia nos trazer de informações em relação a isso? Normalmente a gente avalia isso individualmente, né? Eu não tenho uma especialidade médica que é cirurgia do pé e tornozelo, que ele acaba trabalhando mais essa área. A gente acaba avaliando muito o calçado. Quando chega no consultório, a gente olha o calçado, vê conforme o paciente pisa mais. Então, nisso, ele pode, às vezes, sobrecarregar mais a região medial do pé. Então, às vezes, ele pode ter uma dor mais localizada. Às vezes, um calçado com uma elevação mais do salto um pouquinho maior, ele acaba sobrecarregando os metatarsos ali, tendo dor de metatarsalgia. Às vezes, o paciente usa um calçado muito plano e muito rígido. Vem a fasciite plantar, que é uma coisa que incomoda bastante, bem presente no consultório. O ideal é a gente avaliar individualmente. A gente olha o calçado, vê o paciente caminhando, vê como ele pisa. E avaliando individualmente, a gente acaba encaminhando ele nesse sentido, assim. De forma geral, eu acho mais importante do que adaptar o calçado, tu adaptar a tua musculatura. Então, tu fazer principalmente quem sente dor ou quem sente dor na região plantar, alongar bastante, né? Ter um alongamento e ter uma qualidade muscular dos músculos da perna e do tornozelo, dos músculos posteriores e anteriores da perna, mais alongados e mais treinados. Que daí a gente vai conseguir prevenir todas essas alterações, seja um esporão calcâneo, seja uma tendinite do tendão de Aquiles, seja uma fasciite plantar, seja uma metatarsalgia. A princípio... E isso prejudica, doutor, por exemplo, assim, o quadril, ou a questão da altura? Eu vou ser bem específica. Salto alto prejudica a mulher que gosta de usar o salto alto?
ela vai ter um dano ao longo do tempo, uma possibilidade de se lesionar mais fácil? Tem alguma influência nisso? De forma geral, assim, a gente pensando, lógico, tu tá num calçado que é instável, então tu tem que usar um pouco mais de mecanismo ligamentar do teu tornozelo para estabilizar a tua pisada, tem que recrutar uma musculatura diferente e tu acaba deixando de lado uma outra musculatura. Então, de forma geral, não é saudável, o nosso corpo não foi feito para usar salto, né? Então podem surgir algumas alterações, né? Principalmente essa dor de metatarso que a gente chama, que é bem aquela dor bem em cima ali da base do dedão, costuma incomodar bastante. Às vezes vem a fascite plantar também. A gente acaba encurtando a região posterior da nossa perna. Então o tendão de Aquiles ali ele fica mais retraído, pode surgir alguma alteração inflamatória. E todas essas articulações do membro inferior, elas sofrem carga. Então a gente está mexendo de certa forma na biomecânica normal do nosso corpo. É difícil a gente quantificar, tal pessoa vai ter, tal pessoa não vai. Não tem como a gente apontar, o único vilão vai ser o salto alto. Ele vai fazer com que algumas alterações possam ter uma facilidade maior em surgir, mas a gente, não posso bater o martelo, é isso, Sim. vai ter isso, né? Vai depender, né, do costume. Bom, eu podia ficar aqui horas e horas a gente conversando, tem muitos assuntos e depois que a gente abrir uma caixinha também, tenho certeza que vai vir. Eu gostaria que o doutor colocasse para nós o que no consultório, assim, tenha algo que venha com muitas, assim, que independe da idade, assim, algo que tem muita relevância, assim, tem muitas pessoas que trazem, né? Qual tipo é uma bursite, o que hoje em dia ele chama mais atenção, que vem recorrente no consultório? Apesar do meu consultório ser ortopedia, aparece muito fibromialgia hoje. A fibromialgia, ela vamos dizer assim, a fibromialgia é uma entidade que é um pouco complexa ainda, a gente não entende tão bem, né, como ela surge, a fisiopatologia dela, mas ela é muito presente no consultório, assim, porque eu diria que hoje mais o reumatologista acaba atendendo, junto com o psiquiatra, o ortopedista também entra, porque ela é caracterizada por uma dor um pouco inespecífica, às vezes é a dor numa articulação, às vezes é em outra. Ela caracteriza também por ter alterações de sensibilidade. Então, às vezes o paciente sente de forma diferente um toque. Às vezes, eu peguei no braço, para mim é só um toque, para um paciente que tem fibromialgia ele tem uma dor ali, uma queimação. Então, está muito relacionado a algumas alterações psiquiátricas também, né? E eu vejo que aumentou bastante mesmo, assim, a incidência de pacientes com fibromialgia. Lógico, a gente teve a pandemia, essas questões, né, aumentaram muito. E como tem uma relação direta com o estado emocional, com essa bagagem que a gente traz, né, eu acredito que tenha aumentado bastante. E é algum paciente um pouco complexo da gente lidar, porque tem tudo isso envolvido. É um paciente multiprofissional, né? É um combo, né, combo. vem junto. Então, e às vezes, assim, para o paciente que tem fibromialgia, ele tem uma outra alteração conjunto, e daí potencializa essa alteração. Uma bursite que deveria ser um pouco mais passageira, ela acaba sendo cronificando um pouco mais. A dor que era para ser uma dor mais leve, melhorar com medicamento a gente não consegue controlar. Então é um paciente que às vezes a gente tem que estar um pouquinho mais presente ali e discutindo com outros colegas, com outras especialidades, para a gente encaixar uma terapêutica adequada para ele evoluir bem. Nesse sentido, também, assim, a atividade física é algo que ajuda bastante por causa dessa questão emocional também, né? Equilibrar a emoção, endorfina, fazer uma atividade física, sair um pouco de casa, conviver com outras pessoas que não sejam a família, né? Ter uma fuga, né? A atividade física te traz uma socialização. Tem um ganho, né? Gigante, assim, o que abrange a atividade física é muito bom. Doutor Júlio, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom o nosso bate-papo. Iremos nos encontrar novamente. Vou fazer aquela caixinha lá com as perguntas. Gostaria de lhe deixar à vontade para, se quiser mandar mais alguma mensagem, algo importante que nós tenhamos que colocar aqui hoje. Acho que a principal mensagem é essa, né? Pratiquem atividade física, né? Se você não
faz atividade física ainda, procure alguma atividade que você goste, que se adapte à tua rotina e que não seja um peso para ti. Para as crianças também, então procure uma atividade física para o seu filho, ou faça uma atividade física com o seu filho, vai ser algo melhor ainda, até para a tua relação pai-filho, mãe-filho. E deixar minha rede social, né, Dr. Júlio Gazola, o Instagram principalmente, ali onde eu acabo ficando mais ativo, então eu posto bastante, respondo caixinha de perguntas, posto praticamente diariamente, e estou sempre aberto ali para responder qualquer dúvida. Que ótimo. E para você que está aí nos assistindo, nosso muito obrigada. Nós aqui temos o apoio dos nossos parceiros do estúdio OT Play, aqui no centro da cidade de Canoas, junto ao Jornal O Timoneiro, do Grupo OT, e também a Água Itati, a água da família gaúcha. Nós aqui vamos finalizar com um brinde com a Água Itati.